Senhoras senadoras, senhores senadores, todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, em especial o povo do meu Rio Grande do Sul. Desde o início do meu mandato nesta legislatura, sobre a qual, não tenho dúvida, pesam as maiores responsabilidades na história parlamentar do Brasil, venho alertando desta tribuna e na imprensa para a falta de controle do poder pelos meios constitucionais que asseguram o Estado de Direito democrático no país. A sistemática violação dos direitos e garantias fundamentais, pela coerção ao arrepio da lei, pelo cerceamento da liberdade de manifestação do pensamento, pelo estabelecimento de tribunal de exceção e pela negação da plenitude de defesa, vai além dela mesma, pois causa efeitos perversos e que se espraiam na administração pública. Os detentores do poder no Brasil, incensados pela imprensa, sobre a qual derramam verbas cada vez maiores, pensam que tudo podem, à revelia do povo que representam. E nenhum episódio é mais representativo desse desrespeito à nação do que a visita do presidente francês Emmanuel Macron, ciceroneada pelo presidente Lula, que se pensa desobrigado de dar satisfações à sociedade brasileira pelos atos, declarações e acordos atentatórios à dignidade e à soberania nacional que se sucederam naqueles 3 dias vergonhosos para o Brasil. Não tratarei aqui das falas lamentáveis do presidente da República, às quais, infelizmente, tivemos que nos acostumar, que só expressam seu despreparo para governar um país com as dimensões e complexidades do Brasil, que ele é incapaz de entender. Venho aqui, sim, denunciar a violação pelo presidente da República dos princípios fundamentais capitulados na Constituição que sustentam a República Federativa do Brasil. O primeiro fundamento, a soberania, fica comprometido com a cláusula do novo Plano de Ação de Parceria Estratégica Brasil-França, pela qual a França é reconhecida como país amazônico, um disparate histórico, senador Magno Malta, e cultural, de gravíssimo significado, e que acarreta o abandono do marco do Tratado de Manaus, o Tratado de Cooperação Amazônica de 1978, pelo qual o Brasil assumiu, junto com os outros 7 países signatários sul-americanos, a responsabilidade pela proteção e desenvolvimento da Amazônia, sem a ingerência de potências extracontinentais. Um compromisso do país com a integração dos povos da América Latina, reiterado na Constituição de 88. Se ainda houvesse dúvida sobre as consequências de se virar as costas aos vizinhos para ceder a poderosa presença estranha à região, a soberania brasileira fica ainda mais comprometida pelo atrelamento incondicional do Brasil a uma orientação político-estratégica internacionalista, quando se lê na mesma cláusula que Brasil e França adotam um roteiro bilateral para a bioeconomia e proteção das florestas, cujos princípios defenderão em escala global na COP30 em Belém do Pará. Está, assim, encomendada, senhoras e senhores, por esse dispositivo, a infame punhalada no coração da Amazônia brasileira, que será entregue a uma governança global de atores e propósitos desconhecidos. A essa patente cessão da soberania na Amazônia, segue-se o desrespeito à garantia do desenvolvimento nacional, um dos objetivos fundamentais da República, outrora cardeal para a nossa política externa, agora desconsiderada pelo atrelamento do Brasil
a agenda de país com outro grau de desenvolvimento social, econômico e tecnológico, cujos interesses são completamente diferentes dos nossos. Uma dependência que nos custará caro em termos de conhecimento que não possuímos, enquanto cedemos graciosamente aquilo que penosamente desenvolvemos sobre biodiversidade e exploração sustentada dos recursos naturais da região. Também não se tem notícia de país importante na atualidade que abra mão das suas vantagens comparativas. No caso do Brasil, a abundância de recursos hídricos e as enormes reservas de hidrocarbonetos para, em nome de uma transição energética, aderir a metas propugnadas por país com outra matriz de energia. Não bastasse o desequilíbrio flagrante nesse plano de ação de caricata parceria, concessões e abandonos da parte brasileira, vimos Messias Macron fugir, lépido e fagueiro, de qualquer compromisso com o acordo União Europeia-Mercosul, tão importante para o Brasil e seus parceiros geoeconômicos, os vizinhos, com os quais ele compartilha inestimáveis recursos naturais. Tamanha falta de responsabilidade e patriotismo da parte brasileira, que contrasta com a arguta e audaciosa manobra francesa, algo totalmente estranho à tradição de competência e serviço público do Itamaraty, e que só se explica por uma política externa petista, que se impõe aos interesses nacionais e que acontece pelo descontrole da coisa pública do país, também devido, senhoras e senhores, à omissão desta Casa em colocar limites às extrapolações do poder que seguimos assistindo. O acordo firmado em Brasília, como coroamento da visita do presidente francês, deve ser minuciosamente examinado pelos integrantes desta Casa, particularmente aqueles que, como eu, integram a Comissão de Relações Exteriores, para que se faça a imprescindível tomada de contas do que aconteceu e do que pode acontecer. Não se trata da defesa de tal ou qual setor da economia nacional ou da rejeição pura e simples da ideologia que exuda do texto do acordo, trazendo mais conflitos e divisões ao já conturbado ambiente em que vivemos. O que está em jogo é muito mais do que interesses, opiniões ou posições partidárias. O que está em jogo, senhoras e senhores, é o Brasil. É a responsabilidade que todos aqui temos como representantes do povo que nos elegeu. Próximo orador inscrito, senador Fabiano Contarato.